Graças a Deus, a paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós louvamos a Deus mais uma vez pela oportunidade de estarmos na sua casa para louvar e bendizer o seu santo nome, para adorar esse Deus maravilhoso. A Ele toda a honra e glória, a Ele todo louvor e toda a nossa adoração. Graças a Deus por tudo. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, dando sequência, continuidade à nossa exposição na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Hoje nós vamos falar no capítulo 3, nos verso 12 a 16. Filipenses 3, 12 ao 16. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus. Não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Nosso Deus e Pai, graças nós te damos mais uma vez, pela sua bondade, por sua graça bendita sobre as nossas vidas. Ajuda-nos a compreender a sua palavra, que o Espírito do Senhor venha nos fortalecer com a sua graça bendita, e que o nome de Jesus Cristo seja glorificado mais uma vez. Por tudo assim, nós te damos graças, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Prossiga para o alvo. Na mensagem passada, irmãos, nós fomos exortados quanto ao cuidado aos ataques do Evangelho de Cristo. Agora, Paulo, ele nos exorta a corrermos sem olhar para trás. Nós estamos numa jornada, ou como Paulo fala muito das suas metáforas, numa competição, ou num jogo, né? E a carreira que nos está proposta, nós devemos então prosseguir para o alvo. Com essa proposta, irmãos, nós aprenderemos que o nosso alvo não é uma realização de uma carreira profissional, ou de uma carreira financeira, ou de uma carreira política, ou de qualquer outra carreira social, em que vai nos ajudar no nosso bem-estar social, na nossa convivência aqui nesta terra. Nós entendemos que a corrida de prosseguir para o alvo, ela é espiritual, ela é voltada para a glória de Deus, pois para isso nós fomos chamados. Nós fomos agarrados por Cristo, ou Cristo nos agarrou. O termo que Paulo usa é que Cristo nos agarrou, Cristo foi até nós e nos agarrou com força. E da mesma forma em que Cristo agora, ele nos agarrou e nos colocou na sua presença, nós também devemos fazer da mesma forma, do mesmo jeito em que Cristo nos agarrou, nós também devemos ir a Ele e agarrá-lo também, e trazê-lo com força para nós, para que assim nós possamos então continuar prosseguindo ao alvo. O alvo nós entendemos que é a vida eterna. Nós vamos continuar lutando, prosseguindo, pelejando na nossa vida espiritual. E quando nós alcançarmos o alvo, nós conseguimos a vida eterna.
E Paulo mostra aqui aos Filipenses, irmãos, nos versos 12 e 13, quais são as condições para nós alcançarmos o alvo. Primeiro, Paulo fala no versículo 12, na parte A, que não que já o tenha alcançado. Veja o verso 12, na parte A, que Paulo diz: não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito. Paulo, irmãos, ele é um cristão consagrado. Nós conhecemos a história do apóstolo Paulo, mas ele não está satisfeito com a sua vida espiritual. Paulo, ele está satisfeito em Cristo, mas não com a sua vida espiritual. Ele declarou isso várias vezes, mas ele não está satisfeito com a sua própria vida cristã. E nós estamos falando do apóstolo Paulo, um homem que teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco, um homem que viu Jesus, que foi levado ao terceiro céu em espírito, viu coisas inefáveis que aos homens não é lícito contar. Paulo, ele tinha uma comunhão profunda com Deus, e mesmo assim ele fala: não que já tenha alcançado, eu não sou um homem espiritual, eu não sou um homem perfeito. Ele é muito enfático aqui na sua colocação, não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito. Veja, irmãos, que Paulo, ele não se considerava perfeito, com toda a estrutura espiritual que ele tinha, com toda a sua comunhão com Deus que ele tinha, e de ser chamado para ser um dos apóstolos de Cristo. E ele fala: eu mesmo fui chamado depois, ou seja, como um abortivo. Paulo entrou no quadro do apostolado depois, porque Jesus já tinha morrido, ressuscitado, e depois Jesus então encontra com ele. Paulo então, ele estava insatisfeito. Nós também, irmãos, devemos ter essa insatisfação santa. Isso é uma insatisfação santa, e é um elemento essencial para nós avançarmos na corrida cristã, de não estarmos satisfeitos com a nossa vida espiritual. Isso é importante para nós. Precisamos entender essas coisas e compreender a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus. E devemos ter essa insatisfação, entender que ainda nós não temos esta comunhão perfeita com Deus. Nós não devemos contentar com a nossa situação espiritual, e muito menos comparar a nossa carreira, irmãos, com outros crentes, e muitos crentes fazem isso. Compara a carreira espiritual sua com outros irmãos, com outros cristãos, e principalmente com aqueles que não têm progresso espiritual. Isso é muito ruim, isso não é legal. Mas nós devemos sempre estar insatisfeito. Eu não estou bem, eu não estou legal, eu preciso de mais comunhão com Deus, eu preciso de mais intimidade com o Senhor, eu preciso ler mais a Bíblia, orar mais, preciso buscar mais ao Senhor e sentir esta insatisfação santa, né? Nós jamais, irmãos, seremos perfeitos nesta vida. Nós não seremos perfeitos nesta vida. Há crentes perfeccionistas, né, que pensam que chegarão à perfeição moral e espiritual. Muitos se gabam e batem no peito, inclusive acham que até melhores do que outros irmãos, outros cristãos, ou até mesmo de outras igrejas. E não vou nem falar de ímpios, que por ele estar numa posição mais elevada do que os ímpios, se julgam às vezes moralista ou hiper espiritual, estou num patamar muito elevado. Então nós devemos sempre olhar, irmãos, qual é a nossa condição espiritual, pois há ensinamento no meio evangélico, irmãos, sobre a erradicação da natureza pecaminosa. Há pastores que pregam que, olha, vamos ser tão perfeitos que vamos erradicar a nossa vida pecaminosa, e trabalham em cima disso. São crentes que batem no peito, são crentes que acham, irmãos, que tem uma profundidade com Deus, uma comunhão com Deus, e isso é necessário de rever. Mas Paulo, irmãos, ele comprometido, dedicado, em uma profunda comunhão com Cristo, 30 anos depois de sua conversão, Paulo, ele confessa com prazer
ter falhado em alcançar a perfeição. Então, irmãos, perfeição é uma meta, não é uma realização. Nós nunca vamos conseguir ser perfeitos. Vamos errar, erramos, falhamos, pecamos contra os irmãos, pecamos contra o nosso próximo, estamos constantemente falhando, errando. Então nós nunca teremos uma vida perfeita espiritual aqui nesta vida. Perfeita 100%, nunca nós vamos conseguir. Aliás, nós vamos para o céu, irmãos, às vezes até cometendo certos tipos de pecado com as nossas falhas que erramos aqui, porque se Jesus vier no momento em que nós fomos arrebatados, será que nós estaremos todos perfeitos e santos, como a Bíblia pede, como a Bíblia requer, uma vida de santidade, de pureza? Será que realmente vamos? Ou não vamos ser arrebatados? Lógico que vamos ser arrebatados e vamos para o céu. E quando nós adentrarmos nessa dimensão espiritual, dessa dimensão física, para a dimensão espiritual, nós ali entraremos na perfeita condição de espiritualidade, de eternidade, e lá acabou todos os nossos problemas, todas as nossas imperfeições. Então Paulo, ele entra falando aos irmãos filipenses: olha, ainda que eu tenha toda essa vida de espiritualidade com Cristo, eu não acho que eu tenho alcançado, porque do que ele já vinha argumentando, irmãos, inclusive no contexto do versículo de número 11, ele fala: para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. E esta é a vida de Paulo, essa é a sua visão. Ainda que ele já está ressurgido espiritualmente, uma nova criatura, mas ele ainda não foi ressurgido dentre os mortos. Eu vou te falar, irmãos, aqui nesta noite, porque nós temos cinco motivos porque nós devemos crescer espiritualmente. Há muitos motivos, mas eu salvei aqui 5 motivos porque nós devemos crescer espiritualmente. Primeiro, quando nós crescemos espiritualmente, nós vamos glorificar a Deus. Não há outra forma, não há outro jeito de nós glorificarmos a Deus, se não for no crescimento espiritual, o nosso desenvolvimento espiritual. E isso, quando acontece nas nossas vidas, Deus, ele é glorificado. E esta é a função do crescimento. Por que Deus quer e ordena, e é um imperativo, que nós cresçamos espiritualmente, desenvolvemos a nossa vida espiritual, para que nós tenhamos, para que nós glorificamos ao nome do Senhor. A segunda é que a gente vai gerar uma evidência genuína de salvação. Quando estamos crescendo espiritualmente, nós estamos demonstrando evidência que somos salvos, estamos desenvolvendo a nossa salvação. Porque só pode crescer espiritualmente quem estiver ligado com Deus, na orientação do Espírito, está de acordo com a palavra de Deus. E isto vai gerando a nossa convicção de que somos salvos, de que nós estamos indo para o caminho correto. E o terceiro motivo é que isso torna visível, irmãos, a verdade de Deus para os outros. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer: aquela pessoa, ela é espiritual, aquela pessoa, ela é uma pessoa sincera, ela é uma pessoa verdadeira em Cristo, piedosa. As pessoas glorificarão a Deus por causa da sua vida espiritual, da sua intimidade com Deus. Quando você vai crescendo, as pessoas que estão de fora vão ver que você é um santo, é uma santa. Como Eliseu, que passava todos os dias em frente da casa daquela viúva, e a viúva olhou e falou: vejamos, eu tenho observado este homem, que ele é um santo homem de Deus. Quem não cresce espiritualmente, irmãos, não tem como trazer evidências de uma comunhão para que possa glorificar a Deus. É isso que foi a característica de Jó, de todos os homens santos, homens de Deus, fora a sua evidência de crescimento espiritual, que tinha essa comunhão com Deus. Por isso é importante o nosso crescimento espiritual. O quarto motivo é que você vai ter convicção de salvação. Há crentes, irmãos,
há crentes que, se você perguntar se você tem convicção de sua salvação, ele não sabe se ele é salvo. Por quê? Porque não desenvolve a sua vida espiritual. Ele leva uma vida carnal, ele leva uma vida normal, leva uma vida mundana, leva uma vida no dia a dia. Ele é cristão, ele é crente, mas ele não consegue essa convicção no seu coração e passa dúvidas no seu coração. Mas quando ele vai crescendo espiritualmente, que ele vai desenvolvendo através da oração, da leitura da Bíblia, da participação dos cultos, dos trabalhos, ele vai desenvolvendo a sua mentalidade, o seu coração, o seu espírito, ele passa a ter certeza da sua salvação, e isso é muito importante. Nós precisamos ter essa convicção, e infelizmente há crentes, irmãos, que não têm essa convicção. E o quinto e o último motivo é que isso, o nosso crescimento espiritual, irmãos, ajuda a nossa tristeza, o nosso sofrimento associado à nossa imaturidade. Quanto mais imaturo nós formos, quanto mais imaturo espiritualmente nós formos, mais estaremos associados à tristeza, à angústia, às dificuldades, por causa da imaturidade, por falta de crescimento espiritual. Então o crescimento espiritual vai te ajudar nos momentos da tristeza, das angústias, das perseguições, das provações, te dá um sentimento que você está desenvolvendo espiritualmente, crescendo espiritualmente em comunhão com Deus. Esses são os motivos, irmãos, e tem muitos outros motivos também, em que nós devemos associar ao nosso crescimento espiritual, a importância de crescer espiritualmente, ou seja, prosseguir para o alvo, o nosso projeto, o nosso plano. Nós fomos salvos para nós prosseguir para o alvo, alcançar o alvo. Vamos ver isso aqui um pouco mais adiante. E ainda, no verso 12, Paulo diz, mas eu prossigo para alcançar. No verso 12 ainda, irmãos, na parte B, Paulo diz, na parte A, não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito. Aí na parte B ele diz, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Veja que Paulo, ele não estagna, ele não fica parado. Ele não fica se lamentando, mesmo estando lá em Roma, naquela situação, debaixo de provação, quando ele disse, eu sei estar abatido, eu sei ter com abundância. Ele disse no final, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, diante das perseguições, das muitas privações que ele passou. Ele disse, eu não fico parado, ele disse, mas eu prossigo para alcançar esta perfeição. E esse é o nosso segredo da nossa vida espiritual, irmãos. Paulo, ele percebeu que não havia alcançado ainda esse grau de espiritualidade. Paulo, hein? Estamos falando de Paulo. E só tinha uma opção. Qual era a opção do apóstolo? Prosseguir. Não tem como voltar mais, irmãos. Na nossa jornada nessa terra, na nossa vida espiritual, não há condição mais de voltarmos. Não existe um caminho, a opção, agora eu vou voltar, eu vou retornar. Isso não existe na nossa vida cristã. Nós só temos um caminho, prosseguir. Vai prosseguindo de joelho, vai prosseguindo andando, caminhando, vai prosseguindo para o alvo a cada dia, a cada momento da nossa vida. E Paulo disse, eu prossigo para alcançar o objetivo para o qual me foi proposto. Significa, irmãos, que a mão dele estava no arado, e ele se recusava a olhar para trás. Nós não devemos olhar para trás. A nossa mão deve estar no arado, colocar a mão no arado, a nossa vida espiritual, e esquecer, deixar de olhar para trás, pois Jesus disse em Lucas 9,62, que quem lança a mão no arado e olha para trás, ele diz, não é apto para o reino de Deus. Não há possibilidade de ter aptidão para ele entrar no reino de Deus, porque ele fica o tempo todo inconstância, ele é inconstante, olhando para trás, preocupado com as coisas lá de trás, preocupado com as coisas do mundo, preocupado com o vizinho, preocupado com A e com B. Nós não devemos olhar, devemos prosseguir para o alvo.
Paulo afirma, irmãos, que ele afirma que foi preso por Jesus Cristo, do mesmo modo ele quer agarrar Cristo, como eu disse no início. É isso que Paulo está dizendo, está afirmando para os filipenses. Eu quero me aproximar dele, eu quero agarrar ele, assim como ele me agarrou. Assim como ele nos agarrou, nós devemos nos esforçar todos os momentos da nossa vida, irmãos. E esforçar para agarrar a Jesus. Não ficar contentado com o que nós já temos, porque Ele tem muito mais para nos dar, é infinito o que Ele tem para nos dar, mas a nossa capacidade é muito pequena, é muito pouca. Então nós devemos nos esforçar, se prosseguir para o alvo, para alcançar mais dEle, até agarrá-lo, até trazer Ele para baixo. Essa é a expressão que Paulo está usando. Assim deve ser a nossa carreira. Paulo, ele quer possuir, essa expressão, ele quer possuir, atingir, ele quer tomar posse, ele quer apropriar e ele quer fazer de Jesus seu. Ele diz: quando eu agarrar Jesus, Jesus agora é meu. Assim como ele me agarrou, eu vou agarrar o Senhor Jesus. Como Cristo pegou Paulo e o fez seu, ele quer ser semelhante a Cristo, ele quer imitar a Cristo. É isso que ele está afirmando, irmãos, semelhança absoluta com Cristo. Ele diz que ainda não alcançou e puxa para baixo para fazer seu. Grande ensinamento para nós aqui nesta noite, de como vamos servir ao Senhor, as nossas intenções, os nossos objetivos, os nossos planos diante de Deus, o porquê que Deus te salvou, o porquê você é crente simplesmente para ir para a igreja, ou cantar, ou louvar, fazer qualquer atividade eclesiástica na igreja, e é isso. Então nós precisamos entender e conhecer melhor quem é o nosso Cristo. No verso 13, Paulo diz: eu me dedico para alcançar o alvo. Veja, irmãos, o verso 13. Você tira só um pouquinho. Aí, Felipe, eu fico fazendo o gesto por causa da cama, piora mais. Só um pouquinho para cá. Isso aí. Veja, irmãos, o verso de número 13, Paulo diz: eu me dedico para alcançar o alvo. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Veja a visão do apóstolo Paulo, ele se dedica para alcançar o alvo. Nós não podemos nos iludir com a nossa vida espiritual, e Paulo não se iludia. Ele tinha convicção de quem ele era, com toda a sua capacidade, com toda a sua bagagem espiritual. Ele fala: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Paulo não se julgava, ele sabia quem era a sua vida. Vejam que Jesus, ele exorta algumas igrejas lá do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia. Veja que para a igreja de Sardes, Jesus disse para ela: olha, tem nome de que vives e está morto. A igreja de Sardes, irmãos, ela falava para todo mundo que ela estava viva, mas Jesus é que conhece, sabia se ela estava viva ou não. Você diz que você está viva, mas você está morto. Então nós precisamos saber a nossa qualidade espiritual. Nós não podemos bater no peito. E precisamos compreender a nossa capacidade espiritual. A Sardes batia no peito e falava: olha, eu estou vivo. E Jesus disse para ela: não, você não está vivo, você está morta. E a igreja de Laodiceia, ela dizia: eu sou rica, né? E não sabe. Jesus disse: você diz que é rica e não sabe que és miserável, pobre, cego e nua. Porque essas igrejas, elas não entenderam a sua capacidade espiritual. Elas não olharam, fizeram uma introspecção, não olharam para dentro de si, e batiam no peito, e achavam que tinham uma vida espiritual fora do normal.
uma comunhão fora do normal com Deus. Não é assim, irmãos. Muita gente vive assim. Estão se enganando, porque não consegue interpretar as Escrituras para si mesmo, para deixar as Escrituras, fazer uma leitura dela mesmo e falar com ela no seu coração quem ela é, por causa da forma, da comunhão, da espiritualidade que vive, daquilo que se ouve, daquilo que tem o conhecimento das Escrituras, e ela acha que é. Mas Paulo diz, eu não acho que eu tenho alcançado. Paulo falou, quantos precisam nós aprendermos com o apóstolo Paulo? Paulo afirma que, e ao contrário da igreja de Esmirna, irmãos, que se achavam pobres. Interessante, né? A igreja de Esmirna, ela já se achava pobre, e Jesus diz, não, vocês não são pobres, vocês são ricos, porque eles eram pobres materialmente, e elas sentiam esse impacto diante da sociedade. A igreja de Esmirna, Jesus falou ao coração dela, vocês se acham que é pobre, mas devido à comunhão e à intimidade com Deus, e o crescimento espiritual, o Senhor disse para ela, não, vocês não são pobres, vocês são ricos. A Laodiceia é pobre, e eram rica materialmente, mas vocês são pobres materialmente, mas vocês são ricos espiritualmente. Então, irmãos, quem nos analisa, quem nos julga é o Senhor Jesus. Sansão pensou que tinha força, e quando foi derrotar os inimigos, o espírito já tinha saído dele. Saul estava totalmente enganado, foi invocar, fazer coisas que Deus não determinou que ele fizesse, e ele não tinha mais percebido que o espírito tinha saído da sua vida. Não somos melhores, irmãos, nós não somos piores. E assim como Paulo, não devemos nos enganar a respeito de nós mesmos, devemos fazer uma avaliação das nossas vidas. Às vezes nós pensamos que essas coisas só acontecem com os outros e não acontecem conosco mesmo, mas a Bíblia está repleta de assuntos, de pessoas que teve essa vida e estavam totalmente enganadas espiritualmente. Então nós devemos prosseguir para alcançar o alvo. Ele disse, uma coisa eu faço. Paulo disse, uma coisa eu faço, e é necessário esquecer o que ficou para trás e avançar para os que estão na frente. É isso que Paulo fez. Esqueceu o passado, esqueceu aquelas coisas que ficaram para trás, aquelas coisas que o deixava desanimado, aquelas coisas que o entristecia, aquelas coisas que o aborreciam e o desanimava dele buscar a Deus. Ele esqueça essas coisas que ficaram para trás, todas aquelas privações, dificuldades, provação espiritual, perseguições e lutas. Assim é a nossa vida também. Se nós ficarmos remoendo o que nós passamos, o que nós atravessamos, os sofrimentos que tivemos lá atrás, nós não teremos condições de prosseguir para o alvo. Por isso precisamos perdoar, precisamos fazer como um certo pastor, ele falava, o carro do crente precisa de marcha ré. Tem crente que só vai para frente, irmãos, ele nunca dá marcha ré. Então não adianta nós ficarmos olhando para trás, e Paulo disse isso aqui, olha, uma coisa eu faço, eu esqueço as coisas que para trás ficam e olho para frente. Eu prossigo para o alvo, e ele nos ensina aqui nesta noite, irmãos, esquecer as nossas amarguras, nossas provas, nossos sofrimentos, as nossas dores que passamos lá atrás, e prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus, porque as coisas que ficam para trás não movem mais, irmãos, estamos sofrendo à toa. E Paulo então está dizendo isso para os filipenses. Isso se chama, sabe o que, irmãos? Direção de Deus, direção espiritual, centrado no Senhor, pedir Jesus para governar nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras, governar o nosso andar, nosso caminhar, pedir Jesus para nos orientar em todos os nossos pensamentos, direção espiritual, prosseguindo para o alvo que é Cristo Jesus. E esquecer também, irmãos, não significa não ser. Esquecer significa não ser mais influenciado ou afetado por algo. É verdade que você não vai esquecer totalmente, mas acontece que você não vai ser mais afetado, aquilo não te influencia.
O que você passou, um pecado, qualquer coisa que você cometeu, ou qualquer outra dificuldade, aquilo não te influencia mais, não te afeta mais, porque o seu alvo é Cristo, porque você está olhando para Jesus. Não importa o que os outros vão falar, não importa o que vão dizer de você, não importa o que falaram no passado, o seu alvo é Cristo. Você sabe quem tem crido, você sabe quem tem ouvido a voz do Senhor, o seu alvo é Cristo. Prossiga para o alvo, para a soberana vocação a qual Ele te chamou. É Cristo. O futuro precisa prevalecer, irmãos. Nós devemos quebrar o passado da nossa vida. Deixa o passado ser quebrado e deixa o futuro nosso prevalecer. Perdoa, vai para a frente. Mesmo nas lutas, nas dificuldades, vai para a frente. Que Jesus está com você, Ele está na sua vida. Não vamos fazer como a mulher de Ló, que foi avisado pelos anjos, e ela não se conteve, o coração preso lá nas coisas de Sodoma e Gomorra, e ela então olha para trás, e você sabe a história de Ló, da mulher de Ló. E o próprio Jesus depois, quase 3.000 anos depois de Jesus, ele fala: lembrai-vos da mulher de Ló, para nós nunca esquecermos, irmãos, nunca olhar para trás, porque nós já colocamos a mão no arado, e não devemos olhar para trás. Paulo então continua ensinando os filipenses, ele diz: eu prossigo para o alvo. Veja o versículo 14, irmãos, acompanhe comigo o versículo de número 14. Paulo disse, o texto diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O prossigo aqui, irmãos, tem um sentido de esforço intenso, é com intensidade. Os gregos usavam esse termo, irmãos, para descrever um caçador perseguindo a caça. Prosseguir para o alvo é se esforçar com intensidade e com força, com ímpeto, com coragem, acreditando e vendo o alvo. Porque esse sentido do alvo que Paulo está dizendo aqui, é como se fosse um arqueiro que vai atingir o alvo, ou como um corredor que ele tem uma meta para chegar no fim da corrida. Paulo usa a metáfora do atletismo constantemente, para nos ensinar, irmãos, a vida cristã, a nossa carreira cristã. Então ele diz, é um esforço intenso, como disse Wisber. Um indivíduo não se torna um atleta vencedor ouvindo palestra, lendo livros ou torcendo em jogos. Antes, o atleta bem-sucedido entra no jogo e se mostra determinado a vencer. É para isso que fomos chamados, irmãos. Nós já entramos no jogo, já entramos na luta espiritual, e nós somos chamados para vencer, assim como Jesus venceu. Para se obter uma boa saúde é necessário muito esforço, dedicação. Assim também a determinação espiritual é fundamental para alcançar o alvo que é Cristo, a determinação espiritual, esforçar com isso. Segundo Wisber, tem dois extremos que nós devemos evitar. O primeiro, nós devemos evitar eu devo fazer tudo. Muitas das vezes nós achamos que nós devemos fazer tudo. Eu faço tudo e eu vou para frente, e não é isso que a Bíblia está nos recomendando. Por outro lado, Deus deve fazer tudo. Devemos evitar os dois extremos. Nem nós conseguimos fazer tudo, e não vamos também cruzar os braços e deixar Deus fazer tudo. Nós devemos nos associar com Ele. A nossa fraqueza com a sua fortaleza, pedir a Ele um espírito voluntário de graça e pedir a sua ajuda para nós caminharmos, esforçar com disposição, e Deus nos capacita, irmãos, para atingirmos o alvo. É Ele que nos capacita para atingir o alvo. São essenciais a leitura da Bíblia, a oração, vigiando nisso para a carreira proposta, para a carreira que nos está proposta, é alcançar Jesus. O alvo é o prêmio oferecido por Deus. Alcançando o alvo, receberemos o prêmio. Não somos recompensados pelo esforço próprio, mas recompensado pelo desempenho semelhante a um atleta. O atleta, ele se desempenha, ele se esforça, ele jejua, ele evita alguns tipos de alimento, ele
treina, ele se esforça, porque ele tem um alvo para conseguir. Paulo está dizendo isso justamente para nós, irmãos. Nós temos uma carreira espiritual, nós temos uma jornada espiritual, e devemos muitas das vezes nos abster de coisas que vai atrapalhar a nossa jornada, o nosso alvo, que é Cristo. E devemos nos abster daquilo que está atrapalhando, amarrando o nosso pé, e não deixa nós caminhar, não deixa nós correr, não deixa nós atingirmos o propósito que é o alvo, que é Cristo. Temos que ter cuidado com a nossa vida espiritual. Lembrando que Paulo está falando para os irmãos lá em Filipos, escrevendo, não sabemos nem a situação dele. Assim, irmãos, nós receberemos a coroa da vida na vinda de Jesus Cristo. Prosseguindo para o alvo. Nos versículos 15 e 16, nós vamos entender a disciplina para atingir o alvo. Todos quantos somos perfeitos, Paulo torna a falar de perfeição. Interessante essa interpretação aqui de Paulo. Vejamos no versículo de número 15, ele diz: por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. Aí ele fala: e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Veja, irmãos, alguns teólogos entendem que Paulo aqui ele faz uma troca no verbo. Por quê? Lá no verso 12, Paulo fala do verbo teteleomai, ou seja, para perfeito, se referindo à perfeição absoluta, no verso 12. Ele fala da perfeição, ele fala: eu não sou perfeito. Ele quis dizer, nós não somos perfeitos absolutos. Ele usa então essa palavra teteleomai. Agora aqui no verso 15, ele usa para perfeito o verbo teleios, ou seja, significando de maduro, maturidade espiritual. Teleios significa solidez consumada, uma perfeição relativa. Não se refere à ausência de pecado, mas à maturidade espiritual. A verdade é que os homens não podem produzir nada que seja agradável a Deus. Em vez de confiar na carne, Paulo exorta a confiar em Deus e sua justiça. No verso 12, Paulo fala de um processo acabado e absoluto. Aqui no verso 15, ele está falando de maturidade espiritual relativa. Por isso que Paulo diz aqui: por isso todos quantos somos perfeitos. No 12 ele diz que não é perfeito, mas no 15 ele já diz que é perfeito. A perfeição que Paulo está se referindo é da maturidade espiritual. Não somos perfeitos absolutos. Não temos ausência de pecado, mas precisamos ser maduro espiritualmente. Somos maduros ou perfeitos em um sentido relativo, ainda há muito espaço para crescimento espiritual em nossas vidas. Paulo está falando isso. Crentes perfeitos são adultos, não são mais bebês na vida cristã. É isso que ele está dizendo. Vocês agora não são mais bebês, vocês são adultos, maduros espiritualmente. É isso que ele está dizendo nessa perfeição do verso 15. Nós que somos perfeitos, nós que somos maduros. Por isso ele exorta os irmãos em Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Adultos naquilo que nós compreendemos da nossa visão espiritual, da nossa chamada espiritual, o alvo que nós estamos prosseguindo para o alvo. Precisamos de ser maduros espiritualmente, não menino, e não menino. Em 1 Coríntios 2,6, Paulo fala: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, teleios, maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Paulo está falando para crentes maduros, irmãos. Em Efésios 4,13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, teleios, ou seja, maduro, à medida da estatura completa de Cristo. A Bíblia nos exorta, imperativo, para que nós sejamos maduros. Para isso nós precisamos crescer espiritualmente. Para isso nós precisamos olhar o alvo, para nós alcançarmos o alvo.
Em Hebreus, o escritor disse no capítulo 5, versículo 14: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, é para os maduros, teleios, os quais, em razão do costume de orar, costume de ler Bíblia, o costume de estar em comunhão com Deus, o costume de estar na casa de Deus, o costume de ouvir as doutrinas, o costume de cultuar a Deus, tem os sentidos exercitados, de tanto fazer, se exercitou como um atleta que está numa grande campanha para discernir tanto bem como o mal. A única maneira de discernir o bem e o mal, irmãos, é se exercitando, é sendo maduro espiritualmente. Por isso que nós temos tanto crentes meninão, 10 anos, 30 anos, 40 anos, ainda é um menino espiritualmente, não cresce, não desenvolve. Não é que nós somos perfeitos, nós vamos falhar, vamos tropeçar, vamos errar, mas não podemos ficar tomando leite mamadeira o tempo todo da nossa vida. Temos que estar crescendo espiritualmente, olhando para o alvo, desenvolvendo a nossa vida espiritual, através da oração, da comunhão, do louvor e da adoração daquele que nos salvou, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para isso que você foi chamado. É para isso que nós somos chamados. Sermos teleios, perfeitos, maduros em Cristo Jesus. O significado aqui são aqueles completamente instruídos e experientes nas coisas divinas. Tem o seu compromisso com Deus, a sua seriedade com Deus, está disposto a sofrer, a pagar o preço, porque sabe da seriedade que é. Paulo encerra então este versículo, ele fala, sintamos isso mesmo. Veja que ele encerra o versículo, ele fala, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Vamos buscar o prêmio da semelhança com Cristo, ele está dizendo, e tudo muito mais quanto tenho falado. Aqueles que realmente são maduros terão essa mente. Isso Paulo complementa no versículo 15. Os maduros terão essa mentalidade, esse entendimento. Caso não tenha, ele fala, Deus revelará a necessidade de tê-la na vida daqueles que são seus. Aqueles que verdadeiramente são de Cristo, futuramente vai ter a mente madura, porque poderoso é Deus para fazer tê-lo uma mente madura, porque Deus vai cobrar dele e dos seus filhos, porque esta é a vontade de Deus, irmãos, que nós sejamos maduros, que nós cresçamos espiritualmente. Caso não tenha, Deus revelará a necessidade de tê-la. Poderoso é o Senhor para trabalhar no coração dos seus filhos. Os crentes maduros devem ter a disposição de Paulo, de sofrer, morrer por Cristo, se esforçar na busca pela semelhança com o seu Senhor. E esta é a visão, irmãos, da fé cristã. A visão madura de uma fé cristã. Para alguns isso é fanatismo, para alguns isso é radicalismo. É ser crente fechado demais, é ser crente radical demais. Mas Paulo era radical, os apóstolos eram radicais. E o próprio Jesus foi radical também. Homens de Deus no passado não foram radicais, mulheres e homens de Deus foram radicais, e esses radicais perderam a cabeça, perderam coisas que ao mundo têm um grande valor, mas ganharam a Cristo. Assim como Moisés também foi radical, os profetas foram radicais, e nós devemos ser radicais também, irmãos. Devemos ser fanáticos, amando a Jesus Cristo espiritualmente. Nós devemos ter essa disposição. E Paulo então encerra no verso 16, dizendo assim, mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Paulo encerra exortando os leitores a seguir em frente. Ele começa exortando a começar, olhando para o alvo, e termina encerrando esse versículo para que nós sigamos em frente, na mesma direção que tem seguido até agora. Não para, o tempo todo Paulo vai exortando a mesma coisa, falando a mesma coisa. Devemos nos atentar para as exortações, para nós não fracassarmos no final, é isso que ele está dizendo. Pessoas como Saul, Ananias, Safira, Demas e muito mais, perderam as suas recompensas, porque deixaram de prosseguir o alvo. Olharam para trás, esqueceram as doutrinas, esqueceram de querer crescer, de querer desenvolver a vida espiritual, e perderam as suas recompensas.
Vamos continuar na corrida e observar o texto do capítulo 12, versículo 1 e 2 de Hebreus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Há inúmeros versículos e passagens da Bíblia que nos recomenda olharmos para Cristo, olhar para o alvo, olhar para a cruz de Cristo, olhando para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se formos olharmos, irmãos, para a luta, para a falha, para erros, para problemas, para as dificuldades, nós não vamos conseguir vencer. Então, a carreira que nos está proposta é a nossa missão, deve ser a nossa vida aqui. Devemos entregar o nosso coração a esta obra, a esse trabalho que foi feito lá na cruz, nas nossas vidas. O nosso coração deve estar integralmente voltado para Cristo, irmãos, o tempo todo da nossa vida. E o tempo que se chama hoje, porque esse tempo está acabando, esses dias estão se findando, e muitos vão querer isso aqui, não vão ter, vão procurar um dia isso aqui, não vão achar mais. Então, o tempo que se chama hoje, nós devemos continuar olhando e prosseguindo para o alvo, prossigamos para o alvo, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, não olhando para trás, não olhando para os lados, mas como um corredor, como um atleta, como aquela flecha que é atirada ao alvo, olhando para Cristo, o nosso Salvador. Que Deus te abençoe, que Deus nos guarde em Cristo Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Feche os teus olhos, você que tem comunhão com Deus, que tem o Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças mais uma vez e louvamos o teu grande nome, o teu soberano e eterno nome. Ajuda-nos as nossas fraquezas, que nós possamos, ó Deus, continuar prosseguindo para o alvo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, deixando as nossas fraquezas, nossas lutas, as dificuldades, ó Deus, mas que assim nós vamos glorificar o teu santo nome. Ajuda-nos, ó Deus, a crescermos espiritualmente, a desenvolver a nossa vida de comunhão, de fé e de intimidade com o Senhor, nos dando ânimo na oração, na leitura da sua palavra, nos cultos, na sua doutrina e na sua palavra, ó Deus. Senhor Jesus, nós te rogamos nesta noite, nós entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.